Olá pessoal, tudo bem? Durante toda a campanha política, eu tentei expor as ideias do meu candidato, espero que tenha conseguido. Eu estou indo de casa em casa, nas que eu posso, evidentemente, porque a gente não consegue chegar em todas as casas, até porque a campanha que eu faço, eu não disponho de fundão eleitoral, eu não disponho de muitos ajudantes, as nossas doações foram muito significativas e nos ajudaram a fazer uma campanha sem usar o dinheiro público. E jamais eu esperava ter que estar chegando no assunto que eu estou chegando de novo. A gente sempre tenta fazer uma campanha propositiva, sempre tenta fazer uma campanha expondo as ideias, mas eu também tenho tido que responder muitas coisas a respeito dos meus candidatos, né? A respeito de que eles não são daqui, apesar do meu candidato José Riesgo ser aqui de Santa Maria, né, na mesma região, apesar da nossa campanha ser uma campanha a nível estadual e não uma campanha municipal. Então, muitas pessoas dizem, mas eu vou votar nos daqui porque eu não quero votar no teu candidato que é de Santa Maria. Bom, eu convidei o candidato Keio Santos para vir aqui conversar comigo no No Roles Podcast. Ele veio, nós tivemos uma ótima conversa e o pessoal de São Cepé pôde, os que assistiram, e teve bastante audiência, saber um pouco das ideias do Keio Santos. Convidei o Matheus Leão me disse inicialmente que estava com a agenda cheia, e todos os meus contatos depois com o Matheus, eu não consegui resposta. No entanto, tenho visto que a campanha do Matheus Leão, também uma campanha semelhante à nossa, uma campanha propositiva, ele defende a juventude, né? Ele fala muito a respeito da juventude, e eu respeito ele, fiz campanha para ele de graça em 2020, eu acho que ele fez um bom mandato como vereador, espero que ele receba uma votação expressiva, porque caso ele não seja eleito, os votos que São Cepé dará para ele ajudarão a eleger um candidato que não é daqui também. Mas convidei também o Renato Rosso, comissário Renato Rosso, que esse é o nome que ele gosta de ser chamado na campanha eleitoral, o comissário Renato Rosso, para conversar comigo, e prometi a ele toda a urbanidade possível, e ele não aceitou, né? Ficou de vir, mas não veio, e eu também não insisti. No entanto, eu vi ontem um vídeo dele, e eu não gostaria de estar aqui falando nisso, porque a minha campanha está muito bonita, mas eu também não posso deixar de levar a informação às pessoas que não têm o mesmo acesso à informação ou que não têm o mesmo tempo para se dedicar para pesquisar se um candidato está falando a verdade ou não está falando a verdade. Então, é com todo respeito que eu digo que o Renato Rosso tem alegado que ele foi presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2017. Olá, me chamo Renato Pilar de Rosso, já fui presidente da Câmara de Vereadores em 2017 e 2020. Ele não foi presidente da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores, como eu vou mostrar agora, foi Eto Vargas. Essa é a informação que consta no site da Câmara de Vereadores. Renato Rosso foi vice-presidente da Câmara. Eventualmente, ele poderia assumir na ausência do presidente Eto Vargas. Então, não é verdade que Renato Rosso foi presidente da Câmara. Ele está, desculpe a palavra, não quero ser ofensivo, ele está mentindo quando ele diz que ele foi presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2017. E a mentira se repete quando ele diz que foi presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2020. No ano de 2020, a presidente da Câmara de Vereadores foi a Maria da Saúde. Então,
o Renato Rosso não está falando a verdade quando ele diz isso. E é importante que eu diga a respeito disso, porque muitas pessoas não têm, às vezes não sabe como pesquisar e acaba não buscando essa informação, né? Outra coisa que o Renato Rosso fala, que ele coloca ali no seu currículo, 3 lives solidárias, né? No tempo da pandemia, realmente, ele fez as lives, mas eu não gosto quando as pessoas se apropriam da bondade dos outros, ou seja, se ele fez as lives solidárias, as pessoas doaram para a live, né? As pessoas doaram para quem estava precisando. Então eu acho que isso é de cada um, é um juízo de valor de cada um, mas eu acho que não precisava colocar no currículo. Eu não fui doador. No entanto, eu posso falar, dessa vez eu posso falar, o desafio das fraldas geriátricas. Fui autor de diversas campanhas solidárias no município, em prol de entidades assistenciais, como por exemplo o desafio das fraldas geriátricas. Durante a pandemia, oportunizei em minha casa 3 lives solidárias. Eu lembro daquela campanha perfeitamente, porque eu não gosto de dizer quando eu dou, mas eu doei para o asilo. Teve outras vezes que eu também doei para o asilo, mas especialmente esse desafio das fraldas geriátricas, eu não autorizo que o candidato, o comissário Renato Rosso, divulgue isso como alguma coisa dele. Aquilo foi da comunidade, inclusive foi meu. Eu doei para o lar dos idosos. Eu acho que muitas pessoas doaram para o lar dos idosos. E essas ações sociais, quando se arrecada muita coisa e se entrega, eu acho que não pode nenhum político honesto pode chegar lá e usar isso politicamente, porque é a bondade das pessoas, é a caridade das pessoas que fez com que arrecadasse. E especialmente a necessidade de quem está recebendo. Então eu, como doador do desafio das fraldas geriátricas, eu fico muito triste que isso esteja sendo usado na campanha política do comissário Renato Rosso. Então, com todo respeito, eu não concordo com essa manifestação dele. Outra coisa que eu defendo é menos privilégio para político. Hoje, o vereador Renato Rosso, ele é comissário de polícia, está licenciado da polícia para poder concorrer, mas ele continua recebendo salário. Eu acho isso um privilégio de político. Sou contra todo privilégio de político. Então, se uma pessoa não está trabalhando, se ela está licenciada, ela não pode estar recebendo. Mas, digamos que isso fosse atingir a democracia, que a pessoa que não está recebendo não pode concorrer, e ela também não pode atuar no serviço público dela, então ela seria prejudicada. Mas, pelo menos, ela não poderia estar recebendo integralmente. Hoje, Renato Rosso legalmente está dentro da lei, ele não está infringindo a lei. Mas ele recebe ainda o salário de comissário, paga impostos por isso, trabalhou, está dentro da lei, está tudo certinho. Mas ele diz no seu vídeo que ele defende, e essa é a palavra que ele usa, incondicionalmente o servidor público. E defender incondicionalmente os servidores públicos. O servidor público, eu defendo, e nós defendemos no meu partido, que ele tem direito sim à estabilidade. No Partido Novo, nós dizemos o seguinte: mais FGs e menos CCs. Isso é a valorização do servidor público. O servidor público, ele vai estar ali antes de chegar o político e ele vai permanecer depois que o político sair. Por isso o preparo, por isso a função gratificada desse funcionário público, mas nós não defendemos incondicionalmente. Nós precisamos defender incondicionalmente o direito ao trabalho, o direito à saúde, etc. Mas
defender triênio, anuênio, defender privilégio. Muitos servidores públicos, principalmente do alto escalão, têm privilégios. Privilégios como auxílio saúde de R$4.000, auxílio moradia de quase R$5.000. Isso são privilégios que nós combatemos. E o comissário Renato Rosso defende incondicionalmente os funcionários públicos. Eu fico pensando, pessoas bem intencionadas do Partido Progressista daqui de São Cepé, do PP, porque eu tenho sim uma certa desavença, eu não concordo com muitas coisas do Partido Progressista, mas eu não posso deixar de dizer que a maioria esmagadora das pessoas do partido do PP, elas são pessoas de direita. São pessoas de direita e eu sou uma pessoa de direita. Mas eu acho estranho que pessoas de direita acabem apoiando alguém tão sindicalista assim. Sindicalista. Ou seja, a pessoa diz, ela vai lá, faz um vídeo e ela diz que defende incondicionalmente os servidores públicos. Parece o pessoal do PSOL, do PT, do PCO, defendendo incondicionalmente, né, um corporativismo. Isso é a defesa do corporativismo, não é a defesa do funcionário público. Porque o funcionário público, ele tem que ser remunerado, ele tem que receber, ele tem que ser gratificado pela produção e não pelo tempo de serviço como é hoje. Então, nós defendemos todos os servidores públicos, não apenas certas categorias. Isso é corporativismo. Então, a defesa incondicional significa que qualquer privilégio que seja concedido ou qualquer privilégio que já tenha sido concedido não será revogado. Isso me preocupa muito. Então, as pessoas que são de direita, que estão apoiando o Renato Rosso, o comissário Renato Rosso, eu acho que depois dessa fala dele, da defesa incondicional, devem começar a refletir, porque esse parecer, essa manifestação dele, esse apoio incondicional, me parece muitas vezes um apoio a privilégios. A iniciativa privada sofreu muito na pandemia, ocorreram demissões, ocorreram fechamento de empresas, teve uma queda muito expressiva na renda do pessoal da iniciativa privada. Eu acho que a gente tem que defender um Estado mais eficiente e com menos privilégio. Principalmente menos privilégio para político. O político que está em campanha, ele não poderia estar recebendo o dinheiro do fundão para fazer campanha, muito menos ele deveria continuar recebendo um alto salário para fazer campanha política. Nós não defendemos isso, nós somos contra esse privilégio. E nós não defendemos nada incondicionalmente. As condições têm que existirem razões, fundamentos, tem que existirem condições para que seja defendido qualquer benesse, qualquer direito, né? Vamos chamar de direito. O que não for direito, que for abuso de direito, é privilégio, e contra isso nós somos contra. Então, eu gostaria de desmentir essa questão dele ter sido presidente da Câmara, gostaria de repudiar essa questão dele alegar lives solidárias e desafio de fraudes geriátricas, no qual toda a população doou, inclusive gente que não votaria nele jamais. E ser contra privilégio de político que continua recebendo, mesmo afastado, para fazer campanha política, sendo que já recebe outro salário. Então é isso aí. Tá? Desculpa, mas eu não poderia deixar de prestar esta informação. Não estou atacando ninguém, estou prestando uma informação.